Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 7 de maio, nós estamos com um alimento diário essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 1, Coluna e Base da Verdade. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 6, a oração da Igreja. Ó Senhor Jesus, o Senhor realmente quer nos mostrar a importância da oração da igreja. Senhor Jesus, nós precisamos realmente aprender ir diante dEle, a ver como que Ele deseja conduzir todas as coisas. Senhor Jesus, não podemos ser presunçosos, não podemos tomar o lugar de Deus. Ele é que sabe de todas as coisas. Ele é Deus, Ele sabe ser Deus, Ele sabe nos conduzir da maneira adequada. E nós não podemos ficar procurando aquilo que é politicamente correto, aquilo que vai nos agradar, aquilo que é a nossa preferência. Deus, Ele dispôs a sua palavra para nós, porque Ele sabe que é isso que vai nos guardar. Senhor Jesus, Deus, Ele tem uma sabedoria tremenda e a gente precisa realmente aprender a confiar no Senhor, confiar na sua sabedoria, Senhor Jesus, na sua direção, mesmo que para nós não pareça, de repente que vai gerar uma boa coisa, mas tem que realmente perceber que o Senhor enxerga muito além. Nós somos muito limitados, por isso que o Senhor mostra que aqueles que são seus filhos são os da fé, aqueles que não vivem por aquilo que veem, mas por aquilo que creem. Senhor Jesus, aquilo que a gente vê, tem muita maquiagem, muita mentira. Senhor Jesus, é só uma embalagem, mas aquilo que o Senhor está mostrando para nós, isso sim é real. Vamos aprender a ouvir e a ver, Senhor Jesus, com nossos sentidos espirituais. Por isso o Senhor realmente está nos ensinando a exercitar o Espírito, a valorizar a palavra através do Espírito. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o Espírito de sabedoria e de revelação para a gente compreender e viver essa palavra, e também nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Romanos capítulo 13, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Ó Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Ó Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo 1 ao 6. Ó Senhor Jesus. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ó Senhor Jesus. Capítulo 4, versículo 10. Senhor Jesus. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ó Senhor Jesus. Tito capítulo 3, versículo 4. Ó Senhor Jesus. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Ó Senhor Jesus. 1 Pedro capítulo 2, versículos 13 e 14. Ó Senhor Jesus. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1, 3 e 4. Ó Senhor Jesus. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém.
Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Nossa oração traz salvação aos homens. Ó Senhor Jesus. Orar é mais importante que fazer coisas para Deus. A oração é mais importante que a obra. Sim, a obra é muito importante e precisamos fazê-la. Mas antes de tudo, deve haver oração. Ministrar a palavra é muito importante, mas precisamos orar mais para que a palavra ministrada alcance as pessoas. Temos os exemplos da oração de Moisés no Antigo Testamento, que intercedeu muito pelo povo de Israel, e de Jesus, que orava sempre para que a vontade do Pai fosse feita. Ó Senhor Jesus. Devemos orar em favor de todos os homens, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Devemos orar em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Essa é uma oração de autoridade. Não participamos de política, mas vamos intervir com nossa oração. Muitas vezes oramos pelas autoridades baseados em nossa preferência. Mas lembre-se de que quando Paulo escreveu essa recomendação, o imperador no poder era César Nero. Não havia ninguém mais maligno do que ele. E mesmo assim, Paulo recomendou a oração pelos governantes. Diante disso, temos de saber que toda autoridade foi constituída por Deus. A Bíblia nos ensina que toda autoridade foi instituída por Deus e que devemos nos sujeitar a ela por causa do Senhor. Ó Senhor Jesus. Não estamos falando do que é politicamente correto ou de ideologias. Estamos falando da pura palavra de Deus. Não devemos aplicar-lhe nenhum desconto, como muitos hoje querem fazer. Há pastores que querem atualizar as Escrituras para serem politicamente corretos, tentando encaixar a palavra de Deus no século XXI, no pós-modernismo. Não, a palavra de Deus é intocável. Não podemos modificá-la. Ó Senhor Jesus. Paulo também ordena, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Paulo foi preso injustamente e depois do segundo aprisionamento martirizado e se sujeitou às autoridades quando apelou para César em seu julgamento em Cesareia. Ó Senhor Jesus. Paulo, em seu primeiro aprisionamento, viveu uma prisão domiciliar e mesmo sob restrição pôde tranquilamente, com calma, escrever Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, que juntamente com o livro de Gálatas constituem o coração da Bíblia. Deus sabe das coisas. Mesmo debaixo de um governo totalitário que nos traga sofrimentos, nós crescemos e amadurecemos. Demos graças ao Senhor por isso, que de nossa boca saiam menos reclamações. Vamos louvar mais o Senhor e ser-lhe gratos. A situação política do Brasil está boa? Eu não diria que está boa, mas de fato não temos do que reclamar. Ainda podemos invocar o nome do Senhor sem que sejamos presos. Louvado seja o Senhor. Vamos aproveitar o tempo de hoje para buscar o Senhor e pregar o Evangelho. Vamos orar por nossos dirigentes. Deus não quer saber se você é presidente ou se mora numa favela. Todos têm o direito de ouvir o Evangelho. Todos têm o direito de invocar o nome do Senhor. Todos têm o direito de ter acesso a essa coluna e base da verdade e ter uma vida que manifeste a Deus na carne. Ó Senhor Jesus. 1 Timóteo também nos fala sobre ter uma vida com toda a piedade e respeito. Isso significa ter uma vida digna de reverência. Significa que ao olharem para a nossa vida, as pessoas nos dão reverência. Reconhecem que temos uma vida que inspira respeito. Por quê? Porque é uma vida que expressa a Deus. É uma vida nobre, honorável para com os homens. Ó Senhor Jesus. Nas cartas de Paulo a Timóteo e Tito, Deus é apresentado principalmente como o Deus Salvador. Indicação evidente de que em tempos de degradação, o que Deus quer é salvar as pessoas. Que tenhamos o mesmo coração e oremos para que possamos pregar o Evangelho livremente e que os homens sejam salvos por meio dele. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Por que devemos orar pelas autoridades e pelos homens em geral? Senhor Jesus. A leitura de 1 Timóteo, o Emediário, mostra para nós que o desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. A maneira como Deus dispõe a palavra é salvação para nós. Não só a salvação da perdição eterna, mas a salvação diária.
das nossas intenções, das intenções do maligno, Senhor Jesus. E a gente viu na leitura, né, a gente tem que honrar as autoridades, mesmo que a gente não seja honrado por elas. Porque, como mostrou ali em Pedro, né, as autoridades, por um lado, é para castigar os maus, mas elas também louvam aqueles que fazem o bem, Senhor Jesus. Então, a gente precisa realmente viver diante do Senhor, viver que expressa o Senhor. Então, por um lado, né, o Senhor, ele deseja salvar todo homem, deseja que o homem chegue, né, ao pleno conhecimento da verdade, Senhor Jesus. Mas ele também ora, né, ele mostra para a gente orar pelas autoridades também, para a gente poder ter liberdade de pregar o Evangelho. Paulo, né, embora tivesse um aprisionamento, ele tinha certa liberdade, Senhor Jesus. Depois do seu segundo aprisionamento, né, quando ele foi martirizado, embora não pudesse ter tanta liberdade como no primeiro aprisionamento para pregar o Evangelho, ele pôde escrever as cartas, Senhor Jesus. Foi um momento, né, de Deus parar ele ali para poder trazer para nós toda essa completação da Bíblia. Graças ao Senhor, né, que hoje nós temos a palavra Senhor Jesus, e a palavra completa para nos direcionar, para a gente realmente conhecer o Senhor, conhecer sua intenção, viver diante dele. Isso é riquíssimo, ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: todos têm direito de ouvir o Evangelho, e para a gente poder cumprir isso, a gente precisa aprender a expressar Deus, ó Senhor Jesus. Só tem um jeito da gente levar o Evangelho da maneira correta, da maneira adequada, é vivendo no Espírito, é expressando Deus, Senhor Jesus, para que possa alcançar as pessoas, não segundo as nossas preferências, mas segundo a vontade de Deus. Né? Deus, ele tem esse desejo, e nós precisamos ser um com o coração de Deus. Não é ficar raciocinando que, não, isso aqui não vai ser impossível e tal. Não, é o desejo de Deus, ele tem esse coração, ele nos ama, ele permanece fiel, mesmo que a gente não seja fiel. Se a gente está agindo bem, o Senhor está ali. Se a gente está agindo mal, ele também está ali. Mas o que ele realmente deseja de nós é que nós possamos cooperar com ele, que nós sejamos pessoas, né, que realmente entendam o seu propósito, o seu coração, e sejam um com ele, né, com todo o ser, toda a alma, todo o espírito, todo o nosso ser voltado totalmente para ele, para cumprir sua vontade. É isso que ele precisa hoje, e a gente precisa realmente, né, orar para que isso aconteça na nossa vida. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor quer mostrar para nós, né, a importância da oração. Deus, ele tem esse coração, né, de salvar todas as pessoas. E o irmão, ele fala, né, durante a mensagem, fala também no tutorial, né, na mensagem de finais de semana, os irmãos têm tocado muito nisso, né, que hoje é o pleno conhecimento da verdade que vai nos salvar. É o pleno conhecimento da verdade que vai guardar a igreja. É o pleno conhecimento da verdade que vai fazer com que a gente viva, né, como uma coluna, uma base para a verdade poder ser expressa. Então, o que é salvação para nós hoje? O que realmente a gente vai ser salvo, né? Senhor Jesus. Como que a gente vai levar todas as coisas adiante? É realmente conhecendo a verdade. É conhecendo o Senhor, não uma verdade, não um aspecto da verdade, mas é conhecer o próprio Senhor. Ele quer dispensar a sua realidade para nós. Hoje, muitos cristãos tomam a palavra da Bíblia como uma utopia. Deus, ele desejava isso aqui, mas não vai acontecer. Um dia eu vou para o céu, e lá no céu, Senhor Jesus. Não, a Bíblia deixa muito clara. O Senhor quer fazer isso aqui na terra. E na sua vinda, depois de ele resolver todas as coisas, vai ser feito um novo céu e nova terra, onde habita a justiça. A nova Jerusalém vai descer do céu. Ó Senhor Jesus. E ali, né, não vai haver necessidade de luz, porque a própria luz de Deus vai iluminar a cidade. Senhor Jesus. Então o Senhor, ele está mostrando para nós, né, o princípio de todas as coisas. Né, a Bíblia mostra para nós ali, poxa, não vai existir mais o mar, né? Porque hoje o mar, né, as águas de baixo, né, são águas de juízo. Se o Senhor já julgou todas as coisas no novo céu e nova terra, não vai precisar mais, porque o homem já vai ter aprendido a lição. Então, o que está mostrando para nós no dia de hoje é que nós precisamos aprender a lição. Né? Ele falou, né, até mesmo debaixo de um governo totalitário, né, de um governo onde as pessoas não podem se expressar, não tem privilégios, muito sofrimento, mas até ali o Senhor quer trabalhar em nós. A gente tem que aprender a reclamar menos. Senhor, o Senhor, ele sabe de todas as coisas. Todos os sofrimentos, todas as situações vão produzir algo em nós. A gente pode ver, por exemplo, a oração de Ana. Ana, né, era casada, mas ela era estéril, não podia conceber filhos. Aí o seu marido, né, foi lá e casou com uma outra esposa, né? Naquela época podia ter mais de uma esposa. E a outra esposa teve vários filhos e ficava zombando dela. Quanto sofrimento! Mas olha o que esse sofrimento de Ana gerou.
Ana totalmente contrita ali, né, no espírito e tal, tocou na vontade de Deus. Deus precisava de alguém que o expressasse. Senhor Jesus. E aí ela orou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar ele ao Senhor. Então ela tocou na vontade de Deus. E aí nasceu Samuel e ela cumpriu a parte dela, entregou diante do Senhor. E depois ela teve muitos filhos e filhas. Senhor Jesus. Então olha o que o sofrimento dela gerou. Gerou Samuel, que mudou completamente, né, a geração. Mudou completamente o que estava acontecendo na Bíblia naquela época. Deus já não governava mais o povo. Senhor Jesus. O povo já estava vivendo, cada um segundo achava melhor, não tinha direção. Aí veio Samuel, Senhor Jesus, uma pessoa que buscava o Senhor, né, que ouvia a direção de Deus. A gente tem que perceber isso. Sem um homem na terra que esteja disposto a cumprir a vontade de Deus, Deus ele não vai cumprir sua vontade aqui. Senhor Jesus, por isso ele precisa de cada um de nós. Então, as situações vão gerar em nós o quê? Crescimento e amadurecimento. Deus ele sabe das coisas. No elemento diário anterior, o irmão usou essa frase e falou: olha, Deus ele é Deus e ele sabe ser Deus. A gente não sabe de nada. Olha a presunção, Senhor Jesus. Olha a presunção do diabo, né, de achar que pode ser melhor do que Deus. Achar que pode ser mais inteligente, que acha que consegue fazer mais as coisas. Hoje que a gente olha o homem, quanta falcatrua, quanta corrupção, o homem com mentira vai fazendo um monte de coisa ali para se dar bem. Olha a malignidade, olha quanta coisa o inimigo coloca no ser humano, achando, e o ser humano vai ali fazendo tudo aquilo ali achando que vai se dar bem. Senhor Jesus, quando na verdade é tudo uma maquiagem, vai viver para sempre ali, sempre com medo, né, de que aquilo que ele maquiou seja descoberto. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor ele quer nos dar algo real. Então a gente não pode ficar na mesma presunção do diabo de achar que a gente sabe mais do que Deus. Eu sei resolver, eu é que vou fazer isso aqui. A gente viu ontem, né? Não, já sei resolver, já tive experiência, não preciso depender de Deus. Não, o Senhor quer que a gente ore, que a gente vá diante dele. Por isso está mostrando para nós, olha, o desejo de Deus é salvar todas as pessoas. Em primeiro lugar, nós mesmos. 1º, 2 Timóteo e Tito, né? São os únicos livros da Bíblia que vai falando dessa questão, né? O Senhor, o nosso Salvador. Mostrando que em cada situação, Ele que nos salva, Ele sabe nos salvar. A Bíblia dispôs toda a palavra, ela dispôs, a palavra não é uma letra preta num papel branco, não é algo simplesmente para ser interpretado segundo o que você acha melhor, né? Como mostrou, muitos hoje querem mudar para acompanhar o politicamente correto, para adaptar a Bíblia ao século 21. Quando na verdade a gente tem que ver que a Bíblia, Senhor Jesus, ela está trazendo para nós aquilo que realmente é vida, a verdadeira vida. As outras coisas são só uma maquiagem, as pessoas impõem uma certa coisa, tem que fazer isso aqui, tem que viver dessa forma, e elas vivem desse jeito e são totalmente infelizes. Senhor Jesus, mas se a gente quer realmente ser feliz, se a gente realmente quer cumprir alguma coisa na nossa vida, a gente precisa ir diante de Deus. As situações vêm para a gente aprender a depender do Senhor. Essa semana recebi o testemunho de uma irmã, né, passando por muito sofrimento, muitas situações, mas no final ela reconheceu, né, e pôde compartilhar, isso me encorajou. Senhor Jesus, que ela começou a ver certas coisas, né, certas atitudes dela, certas coisas que ela foi falando, foi fazendo, e aquilo depois que ela passou um tempo, ela percebeu, poxa, se eu tivesse orado antes, tivesse ido diante do Senhor, eu não tinha falado isso tudo. E ela percebeu que às vezes a gente é muito apressado em falar as coisas, né, descarregar o que está no nosso coração e tal, e a gente não ora. Então hoje a gente tem aprendido, né, vamos orar diante do Senhor, vamos descarregar, né, todo o peso que está no nosso coração diante do Senhor. O próprio Senhor falou para a gente ir diante dele, para a gente tomar, né, o fardo dele, o jugo dele, que é muito mais leve do que o nosso, né, e aprender dele, né, porque ele é humilde e manso de coração. Então a Bíblia está aqui para nos mostrar a humildade de Deus. O próprio Deus veio em carne, mas não veio num palácio, não veio ostentando nada, muito pelo contrário, veio uma vida humilde, se esvaziou, assumiu uma forma de servo, Senhor Jesus, e reconhecido em figura humana, Senhor Jesus, né? Ele foi até o fim por nossa causa, por amor a nós. Então hoje a gente tem que realmente perceber, né, que, olha, o mundo é pecaminoso, o pecado está nos assediando, basta o dia do seu próprio mal, Senhor Jesus, né? O pensamento do homem, o intento do homem é sempre maligno, Senhor Jesus, mas o Senhor ele quer nos guardar, ele quer nos guardar disso tudo, mas como? Através da oração, valorizando a palavra, valorizando a presença do Senhor. Quando a gente ora, a gente descarrega o que está no nosso coração, a
A gente não vai agir segundo a nossa preferência, porque depois lá na frente você vai olhar para trás e falar, poxa, quanta imaturidade, perdi tempo fazendo isso aqui. Ó Senhor Jesus, para quê? Se eu tivesse ido diante do Senhor, confiado no Senhor, né, eu estava muitos passos adiante. Mas tudo isso são experiências, a gente passa, né, Senhor, mas para a gente realmente aprender a não reclamar, a ver que tudo na nossa vida está gerando, Senhor, daquilo que Deus precisa. Toda a palavra é salvação para nós. O Senhor fala, olha, é isso aqui que eu te ordeno, Senhor Jesus, né, para a salvação vossa, então, para a vida. Então, quando o Senhor fala que ordena, não é só uma ordem, você é obrigado a obedecer, não. A Bíblia, ela não te obriga a fazer nada, mas ela mostra, olha, se você seguir esse caminho, você vai receber vida. Quando Deus fala que Ele ordena as coisas, quer dizer que está colocando tudo no seu lugar. O mundo é um caos, bagunça tudo. Mas quando Deus vem e coloca tudo no seu lugar, tudo na ordem correta, Senhor Jesus, nós temos uma vida plena. E é isso que Deus quer fazer. O inimigo, ele quer bagunçar tudo, ele quer tirar as coisas do lugar. Senhor Jesus. Ele quer bagunçar, é como você está ali numa mesa, né? Ali num jogo de cartas, um jogo de dominó, ou um xadrez ali, e aí a pessoa vai lá e te distrai, e olha o negócio ali, você vira para o lado, ela vai lá e troca as peças de lugar. Senhor Jesus. Aí você olha e fala, ué, peraí, tem um negócio diferente aqui. Senhor Jesus. Então às vezes você nem percebe. É isso que ele quer fazer, ele quer tirar as peças do lugar. E a gente fica distraído com muitas discussões, muitas coisas, mas ele mostrou, a gente precisa orar sempre pela vontade de Deus. Moisés, quantas vezes o povo vinha, acusava ele, falava um monte de coisa e ele intercedia, né, para Deus cessar o que estava fazendo, para Deus abençoar o povo. E Jesus, né, o irmão fez a leitura, aqui no MJ não tem a leitura, só tem uns versículos citados aqui, né, de Marcos e Lucas, Senhor, mas ali mostrando o Senhor orando, né, ele escolheu, dentre os seus discípulos, escolheu 12, mas não foi segundo a preferência dele, foi segundo a vontade de Deus, e no meio desses aí estava Judas. Ó Senhor Jesus, e até disso aí a gente pode tirar uma lição, desde que a gente esteja diante do Senhor. Então, por isso mostrou para nós, olha, orar é mais importante que fazer. Mas ele mostrou, olha, então só vou orar. Não, fazer também é importante. Deus, ele tem uma obra, não basta só a gente crer em Deus, a gente precisa realmente cumprir aquilo que ele deseja, né? Colocar todas as coisas no lugar, tudo em ordem. Mas ele mostrou, né, para que algo seja realmente feito, de acordo com a vontade de Deus, tem que haver oração. A gente precisa ver as coisas não segundo a nossa preferência, mas segundo a dele. Até as autoridades, né? A gente viu ali em Pedro, olha, tem autoridade que é para castigar, mas tem outras que é para louvor. Quando você age de maneira correta, as pessoas reconhecem. Não, tudo tranquilo, pode ir, Senhor Jesus. Então, o Senhor está mostrando isso para nós. A gente precisa orar pelas autoridades para cumprir a vontade de Deus. A gente vê, né, Nero, o mais cruel de todos, e Paulo orou. Qual foi o fim de Nero? Ó Senhor Jesus, não foi bom, né? Porque chegou uma hora que Deus falou, chega, basta, não quero mais, Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente tocar no coração de Deus, ver aquilo que Deus precisa. Toda autoridade foi constituída por Ele, e por causa do Senhor é que nós precisamos obedecer às autoridades. Ó Senhor Jesus. Realmente a gente reconhecer, né? Já aconteceu comigo, né? Muito tempo atrás eu fui andar aqui pertinho e esqueci minha carteira em casa, e minha carteira estava com os cartões de crédito, estava com tudo, e estava com a minha identidade e minha carteira de motorista. Eu esqueci. Aí o polícia me parou, e aí eu falei, poxa, desculpa, mas como eu estou andando aqui pertinho, eu não trouxe a minha carteira, eu deixei em casa. E aí eu fui sincero com ele. Ele chegou e falou assim, tudo bem, não vou te dar multa nem nada, só te advertir, mas toma cuidado. Ó Senhor Jesus. Porque ele viu alguma coisa. Isso mostrou, quando você anda de maneira correta, você tem um viver que expressa a Deus, as pessoas, né, a autoridade vem, Senhor Jesus, mas ela não vem e não te castiga. Ela percebe realmente, isso aí não está me enrolando, isso aí não está fazendo algo assim ilegal e tal, mas foi sem querer, Senhor Jesus. Por isso que mostrou, olha, a palavra de Deus ela é intocável, a gente não pode modificar. Certa vez uma irmã veio para mim falando que um pastor falou para ela que ele era pastor e Deus deu autoridade para ele fazer o que ele quisesse. Ele podia até mesmo alterar a palavra de Deus, porque essa autoridade que Deus deu autoridade para o homem acima de todas as coisas. E ela veio perguntando para mim, irmão, isso é verdade? Ó Senhor Jesus. Eu falei, irmã, e não é? Porque a Bíblia fala que se você alterar uma vírgula da palavra, você vai sofrer, né? Porque Deus falou, não pode alterar. Mas se ele falou que não pode, é porque às vezes pode acontecer isso, o homem lá alterar mais, tem uma consequência. Então, se eu sou uma pessoa
realmente que busca a vontade de Deus, olha, eu vou perceber, olha, não posso alterar a palavra. Mas se eu sou alguém que quer viver de qualquer jeito, eu posso. Porque eu vou pegar lá e vou fazer, vou alterar. Só que eu vou sofrer a consequência disso. A Bíblia fala que se você alterar e assim ensinar os homens, o Senhor vai te pedir conta disso. Senhor Jesus. Por isso a gente precisa realmente tocar na pura palavra de Deus. Mas hoje há tanta mistura, o ser humano está voltado para tanta coisa que hoje já não reconhece mais Senhor Jesus. Não reconhece mais esse Deus tão maravilhoso. Você está nos chamando para a gente viver pela fé, não pelo que você vê, mas pelo aquilo que você crê. Todas as pessoas precisam receber o Senhor. Todos têm direito de conhecer Deus. Não interessa se é uma autoridade, se é uma pessoa que possui bens e tal, ou uma pessoa mais simples. Eu preciso apresentar o Evangelho para todos. Mas para isso eu tenho que estar no Espírito, para que o Senhor possa levar a sua vontade adiante. Por isso Ele está contando conosco, que a gente possa expressá-lo, ter o mesmo coração de Deus, né, de levar o Evangelho para todos. Que cada um de nós possa realmente, né, tomar esse caminho de depender do Senhor em todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.